Julho 27, lendo a história de Deus. Isaías 50 a 53. Isaías 50. O pecado de Israel e a obediência do servo. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio da mãe de vocês, com a qual eu a mandei embora? A qual dos meus credores eu os vendi? Por causa dos seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, a sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço é curto demais que não possa resgatar? Será que me falta força para redimir? Eu seco o mar com uma simples repreensão e transformo rios em deserto. Os seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus e faço do pano de saco a sua coberta. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci as costas àqueles que me batiam e o rosto àqueles que me arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o soberano Senhor me ajuda. Não serei humilhado. Por isso, eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Agora, porém, todos vocês que acendem fogo e se equipam com tochas acesas, andem à luz do seu próprio fogo e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberam da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Isaías 51. A salvação eterna para Sião. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, o seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o multipliquei. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como o Éden, e os seus ermos como o jardim do Senhor. Júbilo e alegria serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim. A minha justiça se tornará uma luz para as nações. A minha retidão logo virá, a minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos, porque a traça os comerá como roupa, o verme os devorará como lã. Contudo, a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração a geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não foste tu que despedaçaste Raabe, que transpassaste aquela serpente marinha? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar?
Os resgatados do Senhor voltarão. Encontrarão em Sião com cânticos, alegria eterna lhes coroará a cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens que não passam de relva, e para que se esqueça do Senhor que o fez, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada, por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Onde, pois, está a ira do opressor? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão na sua masmorra, nem terão falta de pão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que agito o mar para que as suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus as minhas palavras na sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é o meu povo. O cálice da ira do Senhor. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem expressará condolências por esses 2 pares de desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada, quem poderá consolá-la? Os filhos desmaiaram, eles jazem no início de cada rua como antílope pego em uma rede. Estão cheios de ira do Senhor e de repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você: caia prostrada, para que andemos sobre você. Você fez as suas costas como chão, como rua para ser pisada pelos que passam. Isaías 52. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não voltarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se e sente-se no trono, ó Jerusalém, livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor: no início, o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Assíria o tem oprimido. Agora, o que tenho aqui? Declara o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada e aqueles que o dominam zombam, declara o Senhor. Constantemente, o dia inteiro, o meu nome é blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome naquele dia. Eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, as suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. E rompam em gritos de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Vocês, porém, não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será sua retaguarda, o sofrimento e a glória do servo do Senhor.
Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e grandemente exaltado. Como muitos ficarão pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Assim, ele aspergirá a muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois verão aquilo que não lhes foi dito e compreenderão aquilo que não escutaram. Isaías 53. Quem creu na nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.